Gente, uma criança, 11 anos, você imagina a situação. Ela foi deixada, isso, literalmente, ela foi deixada pela própria mãe em frente de um hospital psiquiátrico em Rio Preto. Essa criança foi levada para atendimento, passou por médico. É o segundo caso de abandono de incapaz, isso em menos de uma semana na cidade, e chama a nossa atenção, obviamente, e virou alvo de investigação da Delegacia de Defesa da Mulher. A criança foi abandonada pela própria mãe na frente deste hospital psiquiátrico em Rio Preto. O menino de 11 anos já havia passado por atendimento e tinha acabado de receber alta médica. Por conta da Lei Geral de Proteção de Dados e por se tratar de um menor, o hospital não pode passar detalhes do tipo de atendimento que essa criança recebeu aqui. Mas a administração da instituição revelou o seguinte: a criança chegou acompanhada da própria mãe. Ele passou por triagem, recebeu atendimento médico e ficou em observação por quase 4 horas até receber alta. Ambos saíram juntos aqui por essa rampa de acesso. Só que quando chegaram no carro, teria acontecido uma pequena discussão. A genitora tomou a medida extrema de abrir a porta e expulsar o próprio filho. Ele ficou na calçada. Ela entrou para o veículo mais uma vez e foi embora, deixando o filho para trás. A mãe recebeu a informação, as orientações médicas, a orientação da equipe. Ela, ao sair do atendimento, eles entram em atrito, entraram em atrito aqui na frente do hospital e a mãe abandona esse menor aqui, relatando que ela não tinha mais condições de ficar com esse menor. A administradora do hospital contou que quando a equipe percebeu, foi até o carro e tentou falar com a mãe. A mãe não estava aberta a receber qualquer tipo de orientação, inclusive ela falou: não tenho condições de ficar com ele, estou indo embora. Diante da situação de abandono, a equipe médica acionou a Vara da Infância e Juventude, que determinou o acompanhamento do Conselho Tutelar. A criança se encontra acolhida até a decisão judicial. O caso já era acompanhado pelo Conselho Tutelar por conta do comportamento do filho, que já tem diagnóstico, já tem um acompanhamento pela rede de proteção do município. E até decisão judicial a criança permanece acolhida. A delegada da DDM já recebeu o caso e instaurou um inquérito para apurar a situação. Todas as partes serão ouvidas ao longo desta semana. Vamos ouvir essa mãe para ver o que aconteceu, Consta aqui que o menino teria avançado nela de maneira violenta, mas obviamente que a resposta não deveria ser aquela, de abandoná-lo, porque ele ficou numa situação de vulnerabilidade. Mas nós precisamos realmente, para analisar essa situação toda, precisamos ouvir as partes, o pessoal que estava lá no hospital naquele momento, para ter uma noção da conduta dessa mulher. Exatamente. Quando a gente fala que um filho avançou num pai ou numa mãe, obviamente você que está aí acompanhando e ouviu junto comigo, provoca uma certa revolta. Mas o filho agrediu a mãe. A gente conseguiu apurar, embora o hospital não tenha falado, a criança ela tem um certo transtorno psicológico, O que na verdade não justifica, mas agrava ainda mais, porque é uma criança em situação de vulnerabilidade. E crianças, assim como adultos também, que possuem qualquer tipo de transtorno, em algum momento ela pode ficar ou não agressiva. A gente já viu isso e quem tem pessoas assim em casa sabe muito bem do que eu estou falando. O que nos preocupa ainda mais, porque a impressão que a gente tem, a mãe sabendo disso, a gente não pode pregar nenhum juízo de valor, mas a gente está discutindo para tentar chegar num entendimento. A impressão que a gente tem é que faltou talvez maturidade emocional. A gente não sabe a estrutura emocional com que ela estava, a carga que ela carregava, mas não justifica uma mãe saber, principalmente que o filho é portador de qualquer grau de deficiência, de déficit, deixá-lo ali à mercê da sorte. Estava na frente do hospital? Sim, estava, mas não poderia ter acontecido isso. E o que chama ainda mais atenção é que não é o primeiro caso. Na semana passada, no finalzinho do mês passado, a gente falou aqui de um pai que, veja você, a criança saiu de outro estado, 11 anos também coincidentemente, para passar as férias escolares com o pai, casal separado, obviamente. A criança ficou aqui, tiveram uma discussão em cima da moto, o pai simplesmente parou, fez o garoto descer, deixou ele na rua à mercê da sorte. Procurou pessoas ali, não conhecia ninguém em São José do Rio Preto e através de contatos, referências, eles encontraram o telefone da mãe que veio de outro estado para buscar essa criança e, obviamente, a mãe acionou a justiça para entender e saber por que o ex-marido fez isso. Então, são exemplos que mostram a falta de preparo emocional, Porque a gente pode discutir com qualquer um, com adultos, com crianças, com filho também pode acontecer. Agora, o que a gente não pode é simplesmente deixá-los à mercê da sorte. Vamos aguardar essa apuração, a criança ainda abrigada temporariamente até que tudo seja esclarecido, tá bom?